Boa noite a todos. Eu quero agradecer as gentis palavras de Irani, ele sempre é gentil, né? Eu disse a Irani hoje pela manhã no congresso da AGE, depois de ele tecer alguns comentários sobre mim, que eu não sou nem metade do que ele disse que eu sou, mas que eu me esforçarei diuturnamente para que eu possa me transformar em pelo menos metade do que ele acha que eu sou. Estou muito contente de estar aqui em Goiânia, não conhecia Goiânia, né? Tinha chegado no Centro-Oeste só até Brasília, e eu comentei lá na AGE que conheci uma pessoa há 28 anos, de Goiânia, que estava comentando o quanto Aracaju era bonita, de fato é, e o quanto Goiânia é bonita também. Ele traçou algum paralelo, e eu cheguei para ele e disse, é pena que Goiânia não tenha praia, né? E ele disse, Deus não dá asa à cobra. Então, aí eu percorrendo hoje as ruas de Goiânia percebi que Deus não dá asa à cobra, né? Ficaria com o mar aqui, ficaria um pouquinho, umas outras cidades ficariam em desvantagem. Então, o tema de hoje é um desdobramento, inclusive, da nossa palestra da manhã na AGE, que é a supremacia da justiça divina sobre a justiça humana. Por que eu digo que é desdobramento? Porque lá nós falamos sobre ética, direito e justiça. Então, quando a gente fala de justiça divina, a gente, obviamente, está englobando aí o que a gente concebe como a ética, né, a ética cristã, a ética espírita, e quando fala em justiça humana, a gente não pode também deixar de falar sobre a ética, porque o direito se vale dela, inclusive, né, e da equidade para que se alcance essa coisa esquiva a que todos nós buscamos e chamamos de justiça, que não está pronta, né, diuturnamente, ela precisa ser construída, reconstruída e buscada. Para que a gente aborde esse tema, eu precisei ir buscar um artigo que eu fiz em um dos livros meus, que é o seguinte, ele surgiu a partir da leitura do livro de Hans Kelsen, quem da área de direito aqui conhece muito Hans Kelsen, né, o grande positivista, ele Hart, e o livro de Kelsen se chama O que é Justiça. E quando eu fui ler O que é Justiça de Kelsen, eu fiquei muito perplexa, porque mostra um profundo conhecimento do direito positivo e uma completa ignorância da mensagem cristã. Então, assim que eu li o livro, eu rapidamente fiz um artigo chamado sobre justiça, um diálogo, sobre Jesus, um diálogo com Hans Kelsen. Porque ele traz algumas passagens do Evangelho de Jesus e fala sobre a impossibilidade daquilo se realizar e daquilo se concretizar. A impossibilidade na hermenêutica dele, né? No guia interpretativo dele, não a impossibilidade do ponto de vista de quando a gente estuda a profundidade da mensagem cristã. Então, a partir disso, eu trouxe umas duas passagens de Kelsen, das assertivas dele, e o contraponto do cristianismo, e especialmente da doutrina espírita, em relação a essa mensagem de Kelsen, essa incompreensão, essa ignorância dele sobre a mensagem cristã. Mas antes eu trouxe aqui uma passagem do livro O Espírito das Leis, de Montesquieu, passagem muito bonita, quando ele diz, nas coisas que perturbam a tranquilidade ou a segurança do Estado, as ações ocultas são as da alçada da justiça humana. Mas nas que ferem a divindade, onde não existe ação pública, não existirá também a ideia de crime. Ali tudo se passa entre o homem e Deus, o qual conhece a medida e momento de suas vinganças. Se o magistrado, confundindo as coisas, procurar também descobrir o sacrilégio oculto, dirige um inquérito sobre um gênero de ação na qual ele não é necessário e destrói a liberdade dos cidadãos, levando contra eles o zelo das consciências tímidas e o das consciências ousadas. E tem uma passagem também onde se diz, quando procurares vingar uma divindade, não se utilize dos valores humanos, utilize-se da grandeza da divindade. Em outras palavras, jamais, portanto, haveria vingança. Então, a gente não seria bom criticar outras religiões, mesmo porque nós somos dela, e no passado remoto pode ser que tenhamos feito pior. Muitas vezes se tenta vingar uma divindade depreciando aquela pessoa que não aprecia determinada
divindade. E não é assim, né? Porque nascemos simples e ignorantes, vamos evoluindo paulatinamente e chegará o momento que cada um vai conhecer a verdade que liberta, né? Tem um ditado que diz, como eu repeti hoje de manhã, que a verdade é como o sol, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Não adianta você tentar abrir os olhos à força coercitivamente de alguém que não esteja preparado ainda para enxergar a luz do sol, porque tem que ter o momento e a capacidade de absorver o espectro de luz que pode adentrar em sua retina. Então, esse é o pensamento inicial de Montesquieu. E ele vai, prossegue e diz: esse mal decorre da ideia de que é necessário vingar a divindade. Entretanto, deve-se fazer honrar a divindade, jamais vingá-la. Com efeito, se alguém se deixasse conduzir pela vingança, qual seria o fim dos suplícios? Se as leis humanas têm como objetivo vingar um ser infinito, basear-se-ão na sua infinitude e não em suas fraquezas, nas ignorâncias e nos caprichos de natureza humana. Porque, em geral, a gente costuma fazer uma medida de Deus a partir da nossa medida. Por isso que Voltaire tem uma frase muito bonita quando ele diz o seguinte: eu não acredito no Deus que os homens fizeram. E nenhum de nós devemos acreditar no Deus que os homens fizeram. Ele vai e complementa e diz: eu acredito no Deus que fez o homem. Porque o Deus antropomórfico é aquele Deus que se ira, né? É aquele Deus que tem preferência. É o Deus construído pela nossa imperfeição. E o Deus que nos fez, não. É um Deus justo, como diz Jesus no Evangelho, faz chover, né, sobre justos. E injustos faz nascer o sol sobre bons e maus. Então é esse Deus que fez os homens que a gente crê. E que está lá descrito na resposta à questão primeira do Livro dos Espíritos. Então, para a gente contextualizar a diferença entre a justiça divina e a justiça humana, eu peguei essas passagens de Kelsen porque elas retratam de uma forma muito eloquente como os juristas, de uma maneira geral, compreendem tão mal a justiça divina. Então, reparem só o que Kelsen diz aqui nesse livro. Jesus anuncia como nova a verdadeira justiça, o princípio do amor. Retribui o mal não com o mal, mas com o bem. Não resistir ao mal, mas amar o malfeitor, até mesmo o inimigo. Esta justiça encontra-se além de toda e qualquer ordenação possível, dentro de uma realidade social, e o amor que essa justiça representa não pode ser o sentimento humano, que chamamos de amor. Não somente por ser contrário à natureza humana, amar o seu inimigo. Isso é o que Kelsen diz. E a gente percebe claramente como Kelsen era ignorante em termos de compreender, com todo respeito, Kelsen como positivista, né, como um grande construtor do edifício do direito, mas hoje em dia o direito transcende Kelsen, mas ele foi importante para sistematizar o direito, como ele não entendeu nada sobre o cristianismo e a mensagem cristã, inclusive do que significa amar o inimigo, que está muito bem explicado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz que esse tipo de amor é impossível, né, que está além da nossa condição humana e de não resistir ao mal. Porque, na realidade, quando Jesus diz não resistir ao mal, Jesus diz, olha, vocês não lutem com as mesmas armas que o mal, na verdade. Ele não está dizendo que os tímidos, que os bons devem ser tímidos, não, né? Como dizia Martin Luther King, eu não tenho medo dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. Porque, de fato, o silêncio dos bons faz com que o mal se propague. Então, nesse aspecto, é você lutar de acordo com os princípios morais que lhes são inerentes. Não você adentrar na esfera, na psicosfera, daquele que emite uma ação que consideramos maléfica. Então, Kelsen não compreendeu essa passagem. E aí, a gente traz o que Kelsen deveria ter entendido dessa passagem de Jesus. Amais uns aos outros como eu vos amei, ou amar o próximo como a si mesmo, ou ainda pela áurea regra, faça aos outros o que gostaria que eles lhe fizessem. Porque na medida que se ama e ama o próximo na mesma dimensão, saberá o que lhe fere. E colocando-se no lugar do outro, e por amar também o outro, abster-se-á de feri-lo. Pois se você o ama como a si mesmo, o que o ferir, afetará você também. É o que a gente chama de sublimação do amor aí. Então, amar o próximo. E a gente compreende, refletindo sobre o que Jesus fala, o quanto a mensagem de Jesus é propositiva.
em várias passagens. Porque se a gente for no Levítico, a mensagem, a regra áurea é: não faça aos outros aquilo que não queres que os outros te façam. A regra áurea. Que é você andar um degrau da escada. Porque deixar de fazer o mal já é evolução, evidentemente. Só que o cristão precisa ir além. O cristão precisa transcender. Então, Jesus é propositivo. Que bom que vocês já deixaram de fazer o mal. Só que vocês, para serem cristãos, têm que não somente deixar de fazer o mal, como passarem a fazer o bem. Por isso que reclamam uma ação, e é propositiva. Quando Jesus vai curar a filha de Jairo, e a caminho da casa de Jairo ele passa, e a mulher hemorroíça toca na fímbria da veste dele, e se cura depois de 12 anos de hemorragia, e por coincidência Talita tinha 12 anos, a menina que ele foi curar, numa clara mensagem simbólica aí, né, de que era o momento de estancar aquela sangria, a sangria significava vida, né, perder sangue, perder vida, então era o momento, ela tinha resgatado, etc. Jesus diz o seguinte, em hebraico, Talita como? Ou seja, a menina levanta, porque quem serve Jesus, serve de pé. Serve através da ação, porque caridade significa amor em movimento. Ou quando ele cura a sogra de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro e imediatamente a sogra de Pedro vai servir. Ou quando ele está passando ali pelo estado de Jericó e aquele cego da passagem belíssima do Evangelho se levanta ao encontro de Jesus. Ele se levanta, olha a ação. Ele não somente se levanta, como ele se livra da capa. Se livra da capa porque ele sabia que a capa pesava e dificultava os passos dele para se aproximar mais de Jesus. E se ele se livrasse dessa capa, ele se tornaria mais ágil e se aproximaria mais rapidamente de Jesus. Nisso aí tem uma metáfora também, uma simbologia belíssima. Que capas estamos usando que nos dificultam a aproximação de Jesus? Não capas físicas, né? Que capas psicológicas? Que tipos de problemas morais estamos carregando que nos dificultam de nos aproximar de Jesus? Porque o cego de Jericó teve essa coragem, largou tudo. Largou capa, se levantou e foi ao encontro. Porque queria ver. E querer ver não é querer só ver com os olhos biológicos. É querer ver com os olhos da alma também, do espírito. Quando Jesus diz, o que queres que te faça? Porque ele pergunta, né? Ele não violenta a consciência de ninguém. Que eu veja, ó bom mestre, faz-me ver a luz, Senhor. Então, ele estava preparado já para ver a luz. E o movimento dele em relação ao dono da própria luz, que é Jesus, mostrou o quão preparado ele estava. E é isso que nós devemos refletir. Se nós estamos preparados para nos levantarmos, para nos livrarmos das várias capas, e assim, para que possamos mais rapidamente nos aproximarmos do exemplo maior que é Jesus. E em relação a isso, quando Jesus fala, né, de amar um ao outro, trouxe esse pensamento desse poeta inglês, John Donne, que ele diz, nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo, todo homem é um pedaço do continente e uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos, ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não me perguntem por quem os sinos dobram. Eles dobram por você. Hemingway depois vai pegar por quem os sinos dobram e fará a sua obra-prima, né? A obra-prima de Hemingway, por quem os sinos dobram. Que ele pega dessa parte desse poema de John Donne. Então isso é lindo. Os sinos sempre dobram para a gente. Quando a gente vê, tem a concepção, a introjeção e a vivência da mensagem cristã, o sofrimento de alguém, por mais distante que seja, repercute na gente também. E quando a gente chega a esse nível de empatia, né, de sensibilidade, fraternidade e solidariedade, cada alegria que acontece com alguém que os sinos repicam, eles repicam por nós também, porque também nos sentimos felizes, né, com a felicidade dos outros. Então é necessário, o verdadeiro cristão, ele vive isso, e foi isso que Kelsen não compreendeu. Tem uma passagem ainda de Kelsen para mostrar quão distante está a justiça por ele concebida da justiça divina, quando ele diz: acompanhar a Cristo é incompatível, não apenas com a relação jurídica entre marido e mulher, mas também com a relação entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Kelsen diz isso. E ele continua e diz:
E mais uma vez, né, ele dá um exemplo por meio de sua postura para com sua família. Ele está falando de Jesus, viu? Mateus, Marcos e Lucas, todos os três relatam que Jesus ignoravam qualquer relação com a mãe e os irmãos. E sua mãe e seus irmãos vieram e ficaram fora da casa e pediram que fosse ter com eles. Havia uma multidão sentada em volta dele quando lhe disseram: tua mãe e teus irmãos chamam por ti lá fora. Ele respondeu: quem são minha mãe e meus irmãos? E olhando para as pessoas que se sentavam à sua volta, ele disse: aqui estão, minha mãe e meus irmãos. Quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão e minha mãe, e minha irmã e minha mãe. Então ele pega esse texto sem fazer uma hermenêutica, né, como deveria fazer, e diz que acompanhar Jesus é incompatível, com família e com tudo. E a gente sabe que não é bem assim, e vai verificar algumas considerações antes de analisarmos essa equivocada interpretação dos juristas Hans Kelsen acerca das palavras de Jesus. Então, que elementos nós temos para dizer que Kelsen está errado? Porque ele está errado. Alguém tem dúvida aqui que Kelsen está errado? Tem? Quem acha que não tem dúvida, não precisa levantar a mão. Então, ninguém aqui tem dúvida. Agora, que elementos podemos ter? Então, primeiro vamos ver essa concepção grega de homonoia, né? A cultura helenística. A cultura helenística é a cultura helena, já disseminada pelo Império Romano, né, que ocorreu graças à grande conquista de Alexandre Magno, né, o Alexandre o Grande, que levou, segundo Joana também explica no livro Nascente de Bênçãos, ele foi um espírito enviado justamente para levar a mensagem da cultura grega, estender a cultura helena, ou helênica, e transformar a helenística, porque Paulo viria depois e necessitaria que a mensagem cristã se espalhasse pelo mundo. Então, Alexandre Magno teve esse grande papel de levar essa mensagem e transformar a cultura helênica em cultura helenística. Então, a homonoia e a contribuição de Alexandre Magno, segundo Joana de Ângeles, espírito convocado com a missão de difundir o pensamento e a língua grega, de modo que os diferentes povos da Eurásia, oportunamente, pudessem compreender a mensagem de Jesus que seria divulgada pelo apóstolo Paulo também nesse idioma. Então, a espiritualidade não faz nada por acaso, nem de improviso, nem de inopino. É tudo muito bem calculado. Então, Alexandre, que nasce lá em 356 a.C., no Palácio de Pela, discípulo de Aristóteles, né, que foi preceptor dele, e desencarna muito novo, com menos de 33 anos, e conquista quase tudo no seu tempo, uma coisa impressionante, absolutamente impressionante. Fez 2 atos horrorosos, né? Queimou Persépolis, a belíssima capital da Pérsia, e mandou matar o seu amigo. Ele estava bêbado, achando que seu amigo o tinha traído. Mas viveu como se arrependesse de tudo que fez. Ele conquistava, não para destruir, ele conquistava cidades e reinos, porque ele achava que podia fazer melhor. E fazia mesmo. Os historiadores não são justos com Alexandre, mas os filósofos o são. Então, se a gente lê Montesquieu, se a gente lê o Anne Morrison, que é um justo filósofo, professor da Faculdade de Direito de Londres, a gente percebe. E depois Joana de Ângeles vem também dizer, Nascente de Bênçãos, quão especial foi esse espírito, Alexandre Magno, né, para a humanidade, para trazer essa mensagem cristã. Ele foi tão especial que Montesquieu diz no livro, que conquistador é esse que faz com que a família de Dario, né, da Pérsia, chorasse tanto com a morte dele? Porque ele conquistou a Pérsia, muito embora não tenha sido ele que tenha matado Dario. Né? Que conquistador é esse que os povos sentiram tanto o seu desencarne? Então, por essas ações erradas dele, a gente tem muito mais que lamentar do que odiar por tanto que ele trouxe. Então, ele, no banquete, na cidade de Opis, ali perto do rio Tigre, ele conclama macedônicos e persas para que possam se unir, para que possam se casar entre si, estabelecer família. E ele levanta essa grande bandeira da fraternidade, né? A homonoia, a comunhão de pessoas, de pensamentos. E diz o Anne Morrison que Sócrates, Platão e Aristóteles habitavam um espaço social específico, a sua polis, né? Os gregos eram muito polis, sua cidade. Seu mundo não iria perdurar. Por algum tempo, seu fim parecia assegurado. Mas as conquistas de Alexandre, o Grande, que criou o Império Grego, destruíram as fronteiras que conferiam intensidade e racionalidade grega.
Falando como Platão fala, na Caverna de Platão, aquela belíssima mensagem, a gente diria que as conquistas de Alexandre fizeram com que o homem saísse da caverna e transcendesse os muros da polis grega e trouxe essa possibilidade de o Ocidente se enriquecer tanto relativamente a essa cultura. Tan, inclusive, associa a mudança a um evento específico. Tan é o historiador. O homem como animal político, com a formação da polis ou da cidade-estado autônoma, terminou com Aristóteles, que foi preceptor de Alexandre. Com Alexandre tem início o homem como indivíduo. Olha só, sai do homem político como polis, o homem como indivíduo. O indivíduo precisa considerar tanto a regulamentação de sua própria vida, quanto a de suas relações com os outros indivíduos, que com ele compõem o mundo habitado. Então, é uma relação muito mais ampla e é uma relação também muito mais difícil. E também muito mais sutil. Então, essa homonoia que ele propõe, né, faz com que o homem se volte, então, para sua individualidade e, consequentemente, para a individualidade do outro, transcendendo o homem político apenas. Para atender à primeira necessidade, né, surgiram as filosofias de conduta. Para atender a segunda, surgiram novas ideias sobre fraternidade humana, para atender o homem como individualidade, né, que Alexandre vai trazer. Estas se originaram no dia, um dos momentos cruciais da história, em que, durante um banquete em Opis, Alexandre pediu por uma união de corações, a homonoia, e um estado conjunto de macedônios e de persas. Então, essa grande bandeira de fraternidade vai ser hasteada lá, né? Antes de Cristo, e Cristo vai consolidar de uma forma muito mais eloquente essa bandeira naquela passagem belíssima da mulher samaritana, né, onde ele explica como adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a cidade-estado propiciou apenas um meio ambiente temporário para o nascimento da filosofia ocidental. Seu desaparecimento criou tanto um vazio quanto uma oportunidade. Para colocar as coisas em termos simples, enquanto a filosofia grega clássica era inevitavelmente a filosofia de um cenário, de uma fronteira e de sua transgressão, como diz o mito da caverna, né? Sua transcendência, a filosofia subsequente teve de lidar com universalidade. Então, a partir de Alexandre, a filosofia vai ter que lidar com universalidade, muito embora ele não tenha sido um filósofo. Né? Mas as conquistas dele, a transformação da cultura helênica em helenística, faz com que o homem aspire a algo mais. E o inesquecível diálogo com Jesus e Samaritana, que é quando a samaritana, Jesus vai pedir água, ela diz, como pode tu, judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Ali ao lado do poço de Jacó. E Jesus diz, se tu soubesses quem te falas, era tu que pedirias, e eu lhe daria água viva. E ela confunde, né, acha que é água de beber, e na realidade Jesus estava falando de uma água muito mais transcendental. A apelante Sírio-Fenícia, né, quando ela vai pedir a Jesus, os samaritanos eram odiados por judeus, né? O apelante Sírio-Fenícia é aquela mulher que vai pedir para Jesus curar a filha, que Jesus disse, olha, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qualquer um de nós, né, poderia dizer, nossa, mas Jesus respondeu isso, então eu não vou insistir. Mas Jesus sabia o tamanho da fé daquela mulher e da humildade, e ele queria legar para os amanheceres de todo o futuro, de como se deve ser uma rogativa a Deus, com humildade e com muita fé. E a mulher insiste, quando Jesus diz, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Mas, Senhor, cura minha filha. Ele vai e diz a segunda frase, que talvez fizesse o restante recuar. Não é bom retirar a comida da boca dos filhos e entregá-la aos cachorrinhos. Ele diz isso com um sorriso amoroso, né? Como a gente trata os cachorrinhos queridos da nossa casa, etc. Nunca como uma ofensa, né? Não se compraz com Jesus. Mas veja, e essa mulher vai e insiste até que Jesus diz, ela responde a Jesus cheia de fé, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. E Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, vai que tua filha está curada. Uma samaritana, uma sírio-fenícia, nenhuma das duas era judia. Né? Mostrando como Jesus veio para todos. Cornélios, né? Cornélios, que vai e diz, Senhor, meu servo está doente, Jesus, eu vou à sua casa.
Não, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Quem foi católico sabe que uma passagem da Bíblia, aliás, da missa, muito bonita, diz isso, né? E eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diz só a palavra, meu servo será curado. Cornélio, não era judeu. Jesus diz, eu não vejo tamanha fé entre os filhos de Israel. Né? Jesus não foi compreendido entre muitos deles. Então, essa transcendência, né, de nacionalidade. Na concepção humana, ao longo da história, a justiça e o direito, ora estão em antagonismo, quando o ideal de justiça não está contido no direito posto, ora estão em sinergia, quando o ideal de justiça encontra respaldo para sua consecução através do direito. Então, é necessário que o direito seja um percurso para que se alcance a justiça, nunca um fim em si mesmo. Né? E em plena era pós-positivista, a gente já pode dizer que isso está acontecendo. Exemplo de uma norma jurídica atual que emana da lei tida por constitucional, mas que é injusta, para mostrar como a norma jurídica, amparada pelo direito, mas que a gente não pode classificar como justa. Quem é advogado aqui, juiz ou promotor, sabe que a lei de mandado de segurança dispõe que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagem ao pagamento de qualquer natureza. Por mais claro que esteja o direito em relação a isso, a pessoa vai ter que esperar, porque o juiz não pode conceder liminar. Não pode garantir desde já esse direito da pessoa. É uma norma jurídica, é um direito posto. Mas é justo? Aqui está um pouquinho divorciado o direito da justiça. Mas, felizmente, em poucas situações. É que o direito e a justiça são categorias que, apesar de terem origem etimológica comum, não se confundem. E por quê? No latim, direito e justiça possuem uma origem etimológica comum. O vocábulo é ius. O mesmo ocorre na língua grega, relativamente aos termos do dikaion, direito, e dikaiosune, que é virtude de justiça. Tais expressões, tradicionalmente no Ocidente, são utilizadas para designar tanto o direito quanto a justiça. E dessa origem comum, do ponto de vista etimológico, decorrem pontos convergentes no surgimento de duas categorias. Coube aos romanos, porém, perceber que nem todo o direito posto é justo. Nem todo. Eu acabei de citar um exemplo, né? O direito a gente segue, mas não é justo. Embora tal percepção, séculos antes, fora percebida pelos gregos, segundo retrata Sófocles, na belíssima obra de Antígona, nessa peça protagonista Antígona, filha de Édipo, opõe-se à ordem imposta por seu tio, o rei Creonte, por considerá-la injusta, e Creonte tinha proibido de enterrar o irmão dela em sepulto, ela vai desafiar Creonte, enterra, é condenada à morte, etc. E a família de Creonte acaba sofrendo uma tragédia terrível por conta disso, mas ela, entre seguir a lei e seguir a solidariedade, a fraternidade de enterrar o seu irmão e não deixar em sepulto, ela prefere seguir a solidariedade e a fraternidade. E na Bíblia também encontramos inúmeros relatos sobre a oposição dos profetas às ordens impostas pelos mais diversos soberanos. Esta posição tem acompanhado a humanidade em seu percurso histórico. Então, muitas vezes se opõe ao direito posto. Por exemplo, aqui em Antígona, quando Creonte pede a ela que ela negue, porque ela era sobrinha de Creonte, né? Ele pede que ela negue que tenha sido ele, ela que tenha enterrado o irmão, ela disse que não pode fazer isso, que iria de encontro aos valores morais dela. E aí ela, enfim, é condenada à morte. Ela é filha de Édipo, aquele que se casou com Jocasta e que matou o pai sem querer. Só que Édipo procurou saber sua origem, não suportou, se cegou, ficou pelas ruas, né, de Tebas. Os dois filhos, né, Polinice e Eteocles, dividiram o poder, depois brigaram, ambos morreram. Creonte, que era o tio de Antígona, enterrou um com honras e mandou deixar o outro em sepulto. E Antígona, essa mulher valorosa, não permitiu que isso acontecesse. Diz que a ética moderna ela se deve a esse ato de coragem de Antígona de desafiar a lei de Creonte. O fato é que o direito é menos difícil de conceituar do que a justiça. Direito não é difícil de conceituar, não. Difícil é conceituar a justiça, né?
Para o positivismo, o direito é o conjunto de regras que regulam a convivência social positivada pelo Estado. A relação entre o direito positivo e a justiça está no vínculo fim-meio. Para Sérgio Roberto Lima, a análise do direito do ponto de vista de uma visão dialética pode levá-lo a ser entendido como um fenômeno dinâmico, como totalidade inserida na totalidade social, caracterizada pelas suas próprias contradições e mediações. E, de fato, é isso mesmo, né? Porém, o direito e a justiça são institutos dinâmicos. Por isso, a dificuldade de se conceituar e de se rotular posições tais como no justpositivismo ou no naturalismo. Outra dificuldade é encontrar um conceito de direito que possa abranger todas as situações, em todas as culturas, sendo o mesmo direito para todos os seus tutelados. Nesse íntere, conclui-se pela impossibilidade de um conceito uno de direito. Conceito este que se mostra sempre incompleto e falho, primeiramente pela necessidade de certos estudiosos da filosofia do direito em se filiar a correntes tais como positivismo ou naturalismo. Com tais reflexões, vamos voltar agora ao que Kelsen disse, que diz que é impossível acompanhar Jesus, né? A não ser que se abandone pai, mãe, filho, mulher, o que se despreza. Vimos isso para embasar e a gente responder ao Kelsen que não é bem assim não, ele está errado. Vamos lá. O que é que diz Kelsen? Que acompanhar Jesus é incompatível com as relações jurídicas entre marido e mulher, etc, etc, que vocês viram anteriormente. Né? Que quando a mãe chegou, Jesus desprezou naquela passagem. Mas será que foi isso? Respondendo a Kelsen, não é preciso nem lançar mão do fato de que a língua hebraica era relativamente pobre. E assim sendo, várias palavras tinham idêntico significado. Aqui há de se pontuar mais uma vez a total coerência do Rabi. Assim deve-se buscar a essência do que ele pretendeu passar para aqueles que tinham, têm e terão ouvidos para ouvir. Então, quais outros atos de Jesus para mostrar que Kelsen está equivocado? A tarefa de procurar o âmago de suas palavras é de extrema simplicidade, bastando recordarmos apenas 3 fatos que descaracterizam o que Kelsen disse. O filho devotado que foi Jesus, né? Já que trabalhou por longos anos na marcenaria humilde antes de começar a sua missão divina, numa evidente lição de valorização do trabalho e de dedicação aos pais terrenos. Em Marcos, Lucas e Mateus, ele nos recorda diversos mandamentos, entre os quais honrar pai e mãe. O primeiro milagre de Jesus se deu na celebração do casamento, nas chamadas bodas de Caná, esse nome Caná é de uma planta que sempre cresce para cima, né? Tem fototropismo positivo. Então, sempre atraída pelo sol, Caná, né? Como se Jesus dissesse, olha, evoluam sempre. Então, por aí a gente diz que Jesus, de forma alguma, é inimigo da família, muito pelo contrário. Portanto, colocando de lado qualquer ideia de ambiguidade nas palavras do Cristo, encontraremos a seguinte explicação. Jesus era um exímio pedagogo e jamais deixou passar a oportunidade de transmitir as mensagens necessárias para atravessarmos as sombras das nossas imperfeições. E a lição de então era e continuará sendo destinada à união de todos os povos, todos os corações, a lição de fraternidade. Naquele episódio, então, Jesus dilatou o amor que tinha pela família para toda a humanidade, já que somos filhos do mesmo Pai. E depois, no Calvário, ele vai dizer isso. Filho, aqui está a sua mãe, né? A João. Mãe, aqui está o seu filho. Maria, mãe de todos nós, e nós todos filhos do mesmo Pai. Então, Jesus quis trazer o carinho que ele tinha pela família, ele também tinha por todos os outros, né? Que é o que o cristão vai atingir com a perfeição relativa. Então, Jesus aproveitou a chegada de sua mãe e irmãos para nos ensinar que existe um sentimento que independe de nacionalidade, de línguas, de vínculos biológicos, o amor. Portanto, a frase a que Kelsen reportou, nos exorta a amar não somente os pais, irmãos e demais parentes, como também aqueles que não possuem os transitórios vínculos físicos conosco. Ela nada mais é do que um desdobramento do amor ao próximo como a si mesmo. Lição que o escritor francês, Victor Hugo, entendeu tão bem. Esse que era espírita, né? Quando ele diz, logo mais, na restauração, uma bandeira tremulará em toda parte, ao lado de todas, a da paz.
Um idioma se falará junto aos demais, o da fraternidade. Um ideal se fará presente no meio dos outros, o do progresso. Uma religião única estabelecerá a ponte de união entre o homem e Deus, a do amor universal. Acabou? A Kelsen poderia ter sido lembrada da frase com que Paulo de Tarso já nos prevenira. A letra mata e o espírito vivifica. Portanto, é necessário transpor a névoa das letras para encontrar a luz imperecível da lição. E no livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, nós vemos a excelência da justiça de Deus em comparação com a perfeição humana, né? Esse livro é fantástico. Herculano Pires diz que, lendo esse livro com atenção, vê que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento, onde na primeira fase tem uma exposição dos fatos que motivará a apreciação judiciosa, sempre serena, com seus vários aspectos, com devida conceituação ou acentuação dos casos de infração da lei. E na segunda parte, o depoimento das testemunhas, cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia a sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior. E a justiça divina é explicada no Código Penal da Vida Futura, né? Está lá no capítulo 7. 33 artigos, e o 33º diz o seguinte, é um resumo, né? Todo sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, em resumo, carrega em si o seu próprio castigo. E todo homem, podendo se libertar das suas imperfeições, pode também trilhar o caminho de sua felicidade. É isso que diz. Já sobre as leis humanas, precisamos lembrar o que disse o grande poeta. As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Carlos Drummond de Andrade. Portanto, como espírita, não devemos olvidar que a perfeita justiça nunca se expressa sem a perfeita misericórdia. E abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível do resgate e reajuste, burilamento e ascensão. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. E para encerrar, eu queria declamar um poema para vocês que se chama Água Viva, que diz o seguinte, está nesse livro da minha autoria, Poesia Religiosa à Luz da Doutrina Espírita. Ele nos chamou a si e o coração auscultou. Traçou estradas e cumes, prometendo eternamente aliviar nossa dor. Curou as chagas da alma, limpou feridas do corpo. Remontando as origens dos males então vividos, compeliu-nos ao esforço. Na avessa Samaria, lá no poço de Jacó, ensinou a humanidade que só ele é água viva para a sede do amor. Construiu a partitura de todos os sons do porvir. No certo cair de tarde, mandou que ventos e ondas acalmassem o frenesi. As ondas então serenaram ao comando do Rabi. E os ventos e tempestades, vencidos, cantam uma mensagem. Desperta o Cristo em ti. Despertamos o Cristo em nós para que possamos atingir a justiça divina. Obrigada a todos.